Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez, e ser convidado pelo pastor. E essa semana o pastor Eliel me convidou para trazer uma mensagem, uma palavra, né, nesta manhã. E ali nós aceitamos o desafio de estarmos aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus já tem falado em nosso coração. Tá bom? Espero que os irmãos também estejam em oração, para que nós, juntos, possamos falar daquilo que Deus quer que nós ouvimos nos dias de hoje. Para tanto, eu queria dizer para os irmãos que nós vamos meditar nesta manhã na seguinte mensagem: um alerta para o fim. Um assunto que deve estar em nossas mentes, é algo que nós estamos visualizando todos os dias, fatos que a Sagrada Escritura tem apontado para nós, que o dia do Senhor está próximo. E nós, como povo de Deus, nós temos que ter aí o discernimento, o entendimento dessas coisas, para que nós possamos estar preparados para o grande dia. Muitas vezes as coisas estão acontecendo no dia a dia, na nossa rotina, no mundo, está apresentando para nós as portas do céu, e nós ainda estamos aí desatentos, olhando para o vento passar, observando outras coisas que não é sagrada ao Senhor. Nós sabemos que o mundo ele tem como ofício nos apresentar distração, principalmente distração ao povo de Deus. Quando nós falamos dessas coisas, irmãos, são coisas que de fato tem falado em nossos corações. Já faz 2 semanas atrás que nós estamos estudando, estudando em Marcos 13, queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Marcos 13, para que possamos fazer a leitura. Se assim Deus permitir também, o tempo for favorável a nós, nós vamos fazer também, passar um pouco em Mateus, ou até mesmo Lucas, tá bom? Para que a gente possa compreender um pouco melhor a palavra de Deus. Marcos 13, vamos para a leitura, fazer a leitura de um versículo de 1 a 9, de 1 a 10, na verdade. Creio que todos já tenham encontrado, vamos fazer a leitura. Marcos 13, de 1 a 10. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhes disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo em seguida, Jesus ali no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-me-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a lhes dizer: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são princípios das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Podeis assentar, irmãos? Oremos. Pai bendito, nós, mais uma vez, nós te louvamos, agradecemos pelo privilégio de estarmos trazendo a tua mensagem a teu povo. Nos ajude, Deus, a transmitir a mesma, aquilo que tu já tem falado em nossos corações. Ó Deus, que possamos sair daqui hoje refletindo sobre a palavra, sobre as coisas que há de vir,
E são elas, ó Deus, que nós devemos estar atentos. Por isso, Deus, cubra com o teu manto, perdoe nossas falhas, afaste de nós, Deus, qualquer sentimento, qualquer coisa que venha nos impedir, ó Deus, de crescer no Senhor, mas que possamos, Deus, estar marchando sempre em tua direção. Assim nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, vou passar um aviso aqui, em primeiro lugar, sobre a doação do material para o reforço escolar da igreja da PIB, né? As doações, irmãos, podem ser entregues às seguintes irmãs: Darlene, Regiane, a irmã Glécia ou Lucicleia. Então, os irmãos que estão aí com compromisso ou queiram participar desse projeto e queira fazer uma doação, só procurar essas irmãs já citadas para que vocês possam aí contribuir com a obra do Senhor. Se os irmãos preferirem, podem fazer suas doações em dinheiro e não há valor. Qualquer valor que tiver no coração, pode procurar essas irmãs aí, fazer a doação de vocês para que esse projeto seja executado para a honra e glória de Deus. Irmãos, estamos aqui falando sobre o final dos tempos, né? Eu vi aqui que o irmão Plínio falou ali no início do hino, que sobre a nossa pátria, né? E nós devemos aqui, meditar um pouco sobre aquele hino que fala que nós devemos estar pensando nessas coisas, sobre a pátria do Senhor. E essa pátria de Deus, aquilo que Deus tem revelado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, na maioria dessa revelação, muitas das coisas já foi se cumprida. E muitas delas estão se cumprindo nos dias atuais, e pelo que dá para entender, que é o ápice dessa leitura que fazemos aqui, que é o versículo 10, que todas as nações serão evangelizadas e pregado o Evangelho. Nós sabemos que hoje nós temos ferramentas necessárias para que essa mensagem chegue em todas as nações. Ferramenta é essa, não só o povo de Deus, mas também as mídias sociais, os canais de TV, né, as emissoras, temos aí a Facebook, a mídia social em modo geral, o YouTube, que leva a mensagem constantemente. Por exemplo, nesse exato momento nós estamos falando aqui, eu tenho certeza que muita gente está ouvindo aí a mensagem de Deus em algum lugar do planeta, porque está na internet. Queira eu, queira não, alguém vai ouvir, vai assistir o que nós estamos falando aqui hoje. Por isso, irmãos, é uma grande responsabilidade do povo de Deus estar observando aquilo que Deus tem a revelar para nós. Então, essa questão de anseio é uma coisa comum em nosso meio. Nós devemos, como povo de Deus, estar ansiando, ter esse anseio pelo retorno do Senhor Jesus. Essas dúvidas que nós temos hoje é comum em nosso meio, ter a dúvida como será o fim. Da mesma forma que o seu discípulo ali, em seu diálogo com o Senhor, ele tentou interrogar todo o tempo como será o fim, como sucederão essas coisas. Jesus falou ali para ele como serão essas coisas, e nós, bem claro na palavra de Deus, dá para entender que Jesus deixou diretrizes para nós, pontos específicos para que nós possamos compreender os fatos como eles são. Essa diretriz, esses pontos que o Senhor deixou, está explícito na Bíblia, e nós devemos pegar, interpretar à luz das Escrituras e entender que muitas delas já estão acontecendo nos dias de hoje, irmãos. Está acontecendo. E o povo de Deus continua ainda sem entender o dia, esperando um dia final. O dia pode ser a qualquer momento em nossas vidas. O pastor Expedito sempre fala aqui que a adversidade bate na porta de todos nós. Cedo ou tarde ela vai bater. E os nossos dias pode ser abreviado. O encontro com o Senhor pode ser abreviado até nesse exato momento. Eu falando aqui nesse exato momento. E eu ter que encontrar com o Senhor. Será que eu vou estar preparado para me apresentar ao Senhor Jesus? Estamos agora no final dos últimos dias. Existem muitos irmãos e irmãs que acreditam sinceramente no Senhor e aguardam seu retorno. Certamente deve estar perguntando no versículo, lá no versículo 12 de Apocalipse, o Senhor profetizou o seguinte: eis que cedo venho. O Senhor nos prometeu que Ele voltaria nos últimos dias, então Ele já
retornou ou está prestes a retornar? Se a pergunta realmente é muito importante para nós. Se nós pegarmos esse ponto aqui, irmãos, sobre as diretrizes que o Senhor tem apresentado para nós, eu fiz questão de deixar aqui, de escrever alguns fatos, para que os irmãos tenham uma clareza maior do que nós pretendemos dizer aqui, o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, Mateus 24, de 6 a 8, diz: ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Os desastres têm ocorrido no mundo inteiro. Em anos acontecem essas coisas. Por exemplo, a guerra. Nós já passamos aí pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos aí prestes a explodir uma nova guerra. Tá? Não vamos ficar iludidos que a qualquer momento pode acontecer um desastre muito grande. Então, isso será um horror para o homem. Terremotos, enchentes, secas, incêndio, fomes e surtos e doenças que ocorrem com frequência são generalizados. O mundo se encontra num estado instável e turbulento. A guerra, atos violentos, conflitos regionais e ataques terroristas acontecem com frequência e continuam a se agravar. Por exemplo, em abril de 2015, a gripe aviária foi descoberta em 16 estados norte-americanos. Especialistas disseram que se tratava do pior surto de gripe aviária dos Estados Unidos em 30 anos. Em 25 de abril de 2015, um terremoto que atingiu 8,1 na escala Richter ocorreu no centro de Nepal, resultando na morte de 9.000 pessoas e ferido 22.000 pessoas. Tratava ali, irmãos, da pior catástrofe natural a atingir Nepal em 80 anos. Entre novembro de 2015 e julho de 2016, Paris, Bruxelas e Nice sofreram múltiplos ataques terroristas. Pelo menos 200 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas. Em abril de 2016, a Índia experimentou sua pior seca em 40 anos, levando mais de 300 milhões de pessoas a lutar para encontrar água suficiente para beber. A natureza gemendo. Entre os dias 4 e 6 de fevereiro de 2017, devido às fortes nevadas, ocorreu uma série de avalanches ao longo da fronteira entre Afeganistão e Paquistão, causando a morte de mais de 100 pessoas, afetadas por volta de 2.616 pessoas ou famílias afetadas, num total de 15.000 pessoas. Ao amanhecer, em 1º de abril de 2017, enchentes, deslizamentos causados por forte chuva atingiram Mocoa, na Colômbia, matando pelo menos 316 pessoas e ferindo outras 332. 103 pessoas estão desaparecidas até hoje. Esse foi o terceiro desastre relacionado ao clima na história da Colômbia e é considerado o pior desastre a atingir Mocoa. As barragens do Brasil, né? E agora, em 2022, nós também presenciamos a praga chamada coronavírus, o Covid, né? Que assolou o mundo, que trouxe terror às pessoas, que fez ficarmos presos em casa, fechar nossos negócios. Muita gente perdeu o desemprego e muita gente faleceu, e vidas, e muita tristeza em grandes famílias, espalhada no mundo todo. O Covid, o coronavírus. Precisamente a frequência desses desastres, irmãos, que serve como lembrete de Deus para a humanidade.
Deus está nos apresentando aí os fatos. Ele está trazendo um alerta para o fim. Deus permite que coisa aconteça para que nós possamos nos atentar, abrir mão de algumas coisas e focar mais no propósito de Deus. Esquecer distrações e olhar para o céu. A partir deles, vemos que essas profecias bíblicas têm se cumprindo há muito tempo e nos leva a crer que o Senhor está às portas. Sem falar, meus irmãos, que nós estamos vivenciando também novamente a ação dos terroristas. Nós estamos vivenciando aí guerras novamente. Se olharmos para o Brasil, com frequência nós estamos sendo assolados pela natureza. Cabralha também passou por essa experiência. Nós não estamos longe dessas coisas. É acidente. Quantos acidentes acontecem nas vésperas de carnaval? Quantas enfermidades, doenças que é transmitida no carnaval? Uma festa sem sentido, que faz parte da cultura brasileira. E o povo está achando que tudo isso é normal. E alerta para o fim diz que o Senhor vem e está à porta. Pois que lá em Mateus, a palavra de Deus diz o seguinte, Mateus 24, 32, 33 diz: aprendei, pois, da figueira, a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas. Saber que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. A palavra de Deus está nos alertando, meus irmãos. Como todos sabemos, a figueira cujas folhas brotam é uma referência à restauração de Israel. Tá? Israel foi restaurado em 14 de maio de 1948. Essas escrituras nos dizem que quando virmos Israel restaurado, o Filho do Homem estará à porta e eminente a sua vinda. Israel foi restaurado em 1948. Se os irmãos não sabem, vou até esclarecer um pouco mais aqui sobre a restauração de Israel. Jesus ali no seu diálogo com os discípulos questionando, apresentando a Jesus aquele templo maravilhoso, né? Algumas partes do templo era banhada a ouro. Ali o templo foi reconstruído em cima do primeiro templo, aquela obra magnífica, né? E era assim, aos nossos olhos, era uma coisa mais linda do mundo. E o discípulo estava ali de queixo caído sobre aquela obra, e ele tentou ali, de certa forma, apresentar para Jesus, né? Senhor, está vendo que obra, Senhor? Olha para essa obra aqui, que coisa maravilhosa. É lindo demais. E Jesus falou assim, não ficará pedra sobre isso aí. E o discípulo, naquele primeiro momento, não entendeu o que Jesus estava querendo mostrar para ele. Após a ascensão de Jesus, a ida do Senhor daqui, 70 anos depois, o templo de fato foi ao chão. E não ficou pedra sobre aquele templo. O templo construído por rei Herodes. E ali a história diz que, a partir daquela profecias, logo mais à frente, mais ou menos por volta do ano 66, o rei Herodes começou a ficar doente e ali ele começou a perder poder, que ele era um rei muito poderoso, nomeado por Roma ali. Ele representava Roma naquele local. E o rei Herodes dominava aquela região, sobre as ordens do Império Romano. E Herodes começou a perder força política e tal, aí veio os conflitos, e logo em seguida Herodes morreu. Com a morte de Herodes, começou uma divisão ali naquele lugar. E aí, o general Tito, ele recebeu a incumbência de criar uma desordem ali e invadir o templo e destruir o templo. E aquela ofensiva comandada pelo general Tito foi o que causou toda a destruição e fez o povo judeu dissipar para os 4 cantos do mundo. O povo judeu foi esculachado, foi expulso de sua terra e por gerações passou vivendo em outros continentes, por exemplo, Europa,
e tantos outros continentes, porque ali ele não teve mais o direito de viver naquela terra. Em 1948, 2 anos depois da criação da ONU, a ONU ainda estava iniciando esse órgão aí que todo mundo conhece aí, chamado ONU. 2 anos depois, o brasileiro chamado Oswaldo Aranha foi o homem que deu o voto Minerva ali para conceder a oportunidade do povo judeu voltar à sua terra. Um brasileiro, irmãos, entrando em ação aqui, um brasileiro sendo usado por Deus para repatriar seu povo à terra prometida. E ali nasceu novamente, foi criado o Estado de Israel, e hoje nós estamos vendo aí a depravação total das coisas, onde um outro brasileiro está querendo ir lá desmanchar tudo aquilo que foi criado há 70 anos atrás. Em 1948, tinha se passado 1.800 anos, esse povo judeu vivendo em terras que não eram dele, vivendo de favor, sendo expulso de Portugal, sendo expulso da Espanha, sendo perseguido, veio a guerra, foi ali massacrado, queimado vivo em câmara de gás, porque queriam estipar o povo judeu. Mas a promessa de Deus fala que os seus ninguém jamais destruirá. Para a honra e glória de Deus, irmão, nós fazemos parte desse povo também. Nós somos o enxerto naquela árvore. Somos os ramos que o Senhor permitiu que nós possamos ter essa oportunidade de um dia encontrar com Ele. E a mesma vitória que o povo judeu terá, nós também teremos, porque nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando falamos desses assuntos, irmãos, é um assunto que é bastante profundo em nosso coração. Um assunto que falou muito no meu coração. Eu trouxe essa ideia na escola bíblica dominical, rolamos ali 3 semanas, e eu até falei com os irmãos ali que eu sonhei sobre esses assuntos. Eu sonhei, pulei da cama, achei que Deus estava de fato abrindo o céu e vindo, porque nós estamos focados naquilo que é santo, e nós devemos meditar naquilo que é de Deus. Às vezes nós devemos nos desapegar mais das coisas deste mundo, deixar nossos vícios, nossos costumes, a nossa inveja, nosso ódio, a nossa perseguição, a dissensão que há entre o povo de Deus, porque nada dessas coisas vai levar nós a lugar nenhum. Deixamos de fazer facção dentro da igreja. A igreja de Deus, muitas das vezes, embora sejamos o mesmo povo, há um povo dividido, há um povo que olha mais para a aparência de que aplicar o amor que há em seu coração. E nós devemos aprender, irmãos, que o Senhor está vindo e a alerta do Senhor está aí, e nós devemos estar atentos. Então, essa reunião que eu citei aqui, sobre a primeira reunião dirigida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, né? E ele foi comandar aquela sessão ali, e ele foi orientado, né, a abster do voto, e ele resolveu a si mesmo dar o voto em favor do povo judeu. E essa sessão aconteceu aqui no Brasil, irmãos, em Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Alegrete. Uma cidade chamada Alegrete, no Rio Grande do Sul, onde aconteceu a reunião da ONU, e ali o Brasil entrou para o cenário. Se qualquer um de nós chegarmos em Israel, tem uma cidade chamada Cidade Velha, colada em Israel, que lá tem praças em homenagem aos brasileiros. Tem ruas em homenagem aos brasileiros. Se for para a capital, tem ruas e mais ruas, praças e mais praças, em homenagem a Oswaldo Aranha e homenageando o povo brasileiro. De certa forma, nós temos uma ligação direta com o povo judeu, ao povo de Deus. Se vocês olharem em alguns lugares, alguns templos deles, tem lá o brasão brasileiro, aquele brasão nosso, anexado em uma parede lá, dizendo que o povo brasileiro faz parte do povo judeu. Isso para nós é um privilégio e é uma bênção de Deus, irmãos. Se a gente olhar para os detalhes,
nós de fato somos um povo escolhido por Deus. Então nós ainda estamos de boca aberta, porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está vindo. São muitas as vezes que o coração dos crentes anseia, irmão, essas coisas. E nós de fato devemos anseiar sobre essas coisas. E João 3, versículo 2 e 3 diz: Amados, somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo. Se você tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Quando nós falamos purifica a si mesmo, irmãos, como nós estudamos ali hoje, houve um debatezinho, e nós devemos estar todos os dias matando em nós o velho homem. Embora que nós não sejamos perfeitos, mas nós devemos pensar como perfeito. Embora vamos pecar daqui 10 minutos, meia hora, seja em pensamento, seja em qualquer outra maneira, mas nós temos que estar meditando e pedindo perdão a Deus, porque nós temos o Consolador, que é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Se nós não tivermos observando as Escrituras, o que a Escritura revela para nós, o nosso crescimento será bastante pequeno. Vamos continuar sendo menino para sempre, comendo papinha, sem ter discernimento da palavra de Deus. Muitas vezes ficamos velhos em igreja, mas não temos discernimento, não enxergamos um palmo diante do nosso nariz, porque de fato nós não estamos buscando a verdade, estamos buscando outras coisas, estamos atento a outros detalhes que não é a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus é só como uma rotina, aquilo, você abre a Bíblia em questão de segundo, lê um texto e já acha que já resolveu tudo no seu dia. A palavra de Deus ela tem que ser meditada dia e noite para que possamos crescer, fortalecer em espírito e em verdade. Não sejamos o super-herói, nem o fortão, nem o mais santo, mas nós vamos ter uma mente mais fortalecida quando enfrentarmos ou temos qualquer embate com as coisas das trevas ou com o mundo. Quando algo chegar até nós, nós vamos ter a luz nas Escrituras para que possamos lutar contra ou até mesmo buscar outro caminho para que não há um confronto com aquilo que não condiz com a palavra, para que nós não possamos cair num abismo, pois sabemos que um abismo leva sempre outro abismo. Depois, irmãos, Jesus disse, nos deu uma sua missão, e chegando Jesus falou dizendo, e me é dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Veja que os discípulos ainda perguntaram, antes da ascensão, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurar tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem se recebeu, ocultando seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram,
homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu vistes ir. 2 homens brancos chegou ali e ficou perguntando para eles: por que vocês continuam olhando para o céu? Ele cumpriu a missão dele, mas ele vai voltar. Da mesma forma que você está vendo ele subir, o céu fechou, ele entrou entre as nuvens e fechou, vocês não estão visualizando mais. Da mesma forma, vocês vão ver ele abrindo essas nuvens e descendo com poder e glória. Por isso, irmãos, vamos ver após a revelação da destruição do templo. Jerusalém, a dúvida de surgir no coração do discípulo, mas a diferença é que devemos nos concentrar não nos períodos ou estações, mas no recado que Jesus deu, na suprema importância da nossa missão como cristãos na época da igreja. Como igreja, nós temos que entender que o ápice de tudo é pregar o evangelho a toda criatura. Se queremos ou anseiamos o retorno do Senhor Jesus, temos que entender que a nossa missão é testemunhar e pregar o evangelho. Sem isso, nós vamos estar aí adiando o retorno do Senhor. Porque talvez, se olharmos para os fatos, para as diretrizes, para os pontos que o Senhor revelou a nós, muitas das coisas que já foi revelado, suas profecias, já aconteceu ou está acontecendo em nossos dias. Com relação a esta dúvida dos discípulos, Jesus dá algumas diretrizes a respeito do fim e da restauração. Portanto, ele aponta 3 coisas que devemos ficar atentos quanto ao fim dos tempos. Primeira delas, nós devemos precisar ter cuidado com o engano quanto a este assunto. Jesus faz uma advertência contra o engano dos que se dirão serem Cristo, que está aqui no versículo 5 e 6. Então Jesus passou a lhe dizer: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Não é isso? Muitos virão em meu nome e dirão e enganarão a muitos. Esses filhos das trevas já estão em ação, irmãos. Eles já estão em ação. Talvez o que nós estamos vendo aqui é a abominação total do evangelho no Brasil, onde o evangelho, a igreja foi invadida por usurpador da palavra, onde que eles só querem receber os benefícios que a palavra traz, mas ele não quer ter compromisso com o dono da palavra, que é o Senhor Jesus. E com isso, eles estão financiando situações para que a igreja, de fato, ela seja fragilizada e destruída. De que forma? Esse sistema das trevas está financiando pessoas a fazer, a estudar teologia, se formar em teologia e inserir essas pessoas dentro da igreja como pastores, líderes, para que eles contaminem a minha mente? Não, a mente das crianças. Isso é uma artimanha satânica que está sendo financiada pelo sistema para que a igreja um dia acabe de vez. Há projetos pelo mundo que eles querem acabar de fato com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus fala que nós seremos perseguidos. E ai de nós se, quando tudo isso acontecer, querendo eu ou não, essas coisas de fato têm que acontecer, ai de nós se naquele dia nós não tivermos a Bíblia gravada em nossas mentes. Então, há um projeto satânico, onde eles estão usando todos os tipos de mídia, o meio social, influência na sociedade, para deturpar de todos os modos. Eles atiram para tudo quanto é lado. Primeiro, invadir as mentes das crianças, doutrinar as crianças para uma outra coisa, dividir as famílias, dividir o evangelho,
e perseguir os cristãos. Eles estão apresentando uma depravação total à vida dos homens, principalmente no Brasil. Isso não é um fenômeno brasileiro só não, viu? No mundo. No Brasil fica mais evidente que o povo também tem essa tendência de ser depravado. E a depravação total, irmão, ela está invadindo a igreja. Muitos de nós também estamos aderindo, querendo ou não, nós estamos aderindo aos costumes mundanos. E nós também devemos vigiar sobre essas coisas, para que nós não seja cobrado do Senhor, que a nossa vida não nos pertence. A vida que nós temos hoje é Cristo que é dono dela. E Ele nos deu vida eterna. E Ele prometeu que um dia Ele precisa que nós prestamos conta dessa vida. Ele também nos deu uma missão muito séria, que é pregar o Evangelho, sermos exemplo, ser coerente, seja nos negócios, seja no dia a dia, seja no falar. De que forma a sociedade nos vê? Isso é exemplo, é evangelizar também, irmãos. E nós precisamos estar atentos a esses detalhes para que nós não sejamos confundidos aí pela sociedade, que nós não somos crentes. Nós só somos crentes quando vamos para a igreja com a Bíblia na mão. Não estou dizendo que nós temos que sair com a áurea na cabeça aí, ou se mostrando para o mundo que somos, mas nós, pelo comportamento, as evidências, tem que ser clara que nós somos de fato um filho de Deus e não um filho das trevas. Então são algumas alertas que nós precisamos, Deus tem falado no nosso coração, tem que apresentar para os irmãos, que nós temos que estar atentos. Não podemos confundir os sinais e entrar em desespero quanto ao tempo. 7:8 diz: quanto, porém, ouvides falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Estas coisas são os princípios das dores. Jesus, no versículo 7, ele afirma: quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim acontecer. Então, irmãos, nós já estamos vivenciando a vinda do Senhor. Passamos por guerra, está aí prestes a estourar a terceira guerra mundial. O Brasil vai entrar de gaiato nisso aí, com certeza, se isso vier a acontecer. Talvez, muitos de nós, se Deus livra que isso venha a acontecer, nós vamos sofrer bastante. Aí vai entrar a fome, a peste, tudo que há de ruim de uma guerra, o terror que uma guerra é. Quando você olha na televisão, que você vê aquelas bombas caindo lá em Israel, aquelas crianças todas enfumaçadas de poeira, de cimento, sangue correndo junto com cimento na pele das pessoas, aquilo ali é um verdadeiro terror, aquilo ali é um verdadeiro inferno. E nós devemos orar, irmão, pela nossa paz. Nós devemos orar por Israel, para que essas coisas não sucedam em nossa casa. Porque se nós atraímos destruição, ela vem até nós. E de fato, o mal está trabalhando nesse Brasil para que essa destruição chegue até nós. Porque é necessário que essas coisas aconteçam, porque o sistema, ele está tramando, porque está todo mundo de olho nessa nação chamada brasileira. Nós somos tão abençoados por Deus que aqui nós temos de tudo. Era para nós ser um povo muito mais feliz na questão financeira, em tudo, na saúde. Mas o sistema tem travado de tal modo para que isso não aconteça, porque as nações poderosas, os donos deste mundo, estão de olho nas nossas riquezas, nos bens, na nossa água, na nossa natureza. Ninguém mais no planeta tem o que nós temos. Nós temos tudo para viver num paraíso aqui nesse país. Mas há uma força satânica, uma força do mal, que quer que todas essas coisas aconteçam conosco. E muitas vezes o mal entra na vida das pessoas, as pessoas são usadas como marionete, né? Fantoche, para trabalhar a favor deles. E o Deus desse mundo nós sabemos que é o dinheiro. E todo aquele que ali onde está o seu tesouro, ali está seu coração também, né?
Então, quando nós falamos que nós devemos desapegar mais de algumas coisas e olhar para Jesus, nós temos que estar, de fato, desapegando e olhando para Jesus, porque é isso que Ele espera de nós. O versículo diz: o princípio das dores virá quando nações se levantará contra nações e houver fomes. E as fomes e terremotos nós já estamos vendo, né? Em vários lugares. Nós falamos de terremoto na China, agora no dia 31 de dezembro de 2024, a China sofreu um terremoto tão gigantesco que assolou, matou bastante gente na China, que um dos cientistas veio a público falar sobre o assunto. Um cara que não tem sentimento nenhum, que ele faz uma análise de forma fria, aquele grupo de cientistas começou a chorar. Que ele falou que a previsão que eles têm para o futuro não é coisa boa. Muitas coisas piores estão por vir. Olha para a nossa região, irmão, para o nosso mundo. Veja, Brasil, que clima mais estranho nós estamos vivendo. Um calor desenfreado que nós nunca vivemos isso aqui na nossa região. Tudo está mudando. O comportamento geográfico, regional, as pessoas, de modo geral, está mudando até sua forma de pensar. Tudo isso é influência daquele que está trabalhando contra os planos do Senhor. Versículo 9:13 diz: o evangelho deve ser pregado em meio à perseguição, mas Deus dará ao seu povo poder de testemunhar a todas as nações. O evangelho deve ser pregado em meio às perseguições, mas Deus dará ao seu povo poder de testemunhar a todas as nações. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, quando, pois, vos entregarem, não vos preocupeis, não fique preocupado com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai aos filhos, e haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Portanto, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Está o recado do Senhor para nossos corações, irmãos. Nós devemos entender que seremos perseguidos. Nós estamos vivendo ainda num momento de paz. Ser crente como nós estamos vivendo hoje é a melhor maravilha. Tá? Nós estamos vivendo aí, nós temos perseguição, nós falamos de perseguição, nós estamos vendo aí o que está acontecendo aí pelo mundo. Mas esse acocho, essa corda não apertou em nós ainda. Dia menos dias, a corda vai apertar. O acocho vai ser tão grande que muitos vão sair correndo. Muitos vai sair fugindo, porque não vai aguentar o acocho. E aí, os verdadeiros vai mostrar quem tem garrafa para vender. Se você estiver firmado na rocha, pode ter certeza que mesmo que sua cabeça saia voando, você vai continuar firme no Senhor Jesus. Porque a corda vai se apertar de tal modo, irmão, que nós seremos levados a júri popular, seremos levados aos tribunais, e o Espírito Santo do Senhor nos alerta: não se preocupeis pelo que haver de falar, mas o seu testemunho basta, porque você não precisa falar, porque nós falaremos por você, eu vou falar por você. O Espírito Santo, naquele momento, num ato do seu sufoco, nós não precisamos abrir a boca, porque o Espírito Santo vai falar usando a minha boca, a sua boca. Portanto, precisamos compreender isso
E quando esse acocho chegar, a palavra de Deus fala que pais virão contra seus filhos vai virar contra seus pais, vai ser um tal de um dedurar o outro, para cada um salvar sua pele. Então vai acontecer muita traição, principalmente no meio do povo de Deus. Está bem claro aqui a palavra de Deus nesse sentido. Quando os cristãos forem entregues por causa da fé, Deus dará o correto testemunho, e por isso não deve temer, o que perseverarem até o fim serão salvos. Está atento ao principal sinal do fim, a grande tribulação. Aqui, meus irmãos, aqui devemos entender que devemos estar atento ao principal sinal do fim, a grande tribulação, porque vai acontecer a grande tribulação. Quando o abominável da desolação estiver no lugar profetizado, começará um intenso período de tribulação como jamais houve no mundo. Vamos lá para o versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, a situação onde não deve estar, quem lê, entenda. Não, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Portanto, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio no mundo, que Deus criou até agora. Até agora e nunca jamais haverá. Versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Estai vós sobre aviso. Quando o abominável da desolação estiver no lugar profetizado, começará um intenso período de tribulação. Só queria fazer uma ressalva sobre a questão do abominável da desolação. O irmão, na escola bíblica dominical, foi até o irmão Sidão, trouxe até uma explicação, que é correto que o irmão falou. Será uma grande força que vai vir assolando o que tiver na frente. É como se fosse um rolo compressor, né? E vai ser um pavor tão grande, essa influência vai ser tão poderosa, mas tão poderosa, que as pessoas vão entrar em pranto total. Vai haver ranger de dentes. Vai ser um verdadeiro caos neste mundo, que é quando o abominável da desolação estiver no lugar profetizado. Após a revelação do abominável da desolação, ocorrerá a intensa fuga do povo de Deus. Então, quando for apresentado esse abominável, aí o pavor vai ser tão grande, que eu falei ali, a corda vai ser acochada. E aí vai ter fuga, o povo de Deus vai começar a fugir. A tribulação será com tamanha intensidade como nunca houve e nem haverá. Nós falamos de tribulação, a palavra está sempre na nossa boca, fulano está atribulado. Mas a tribulação é uma coisa bem maior, irmãos. É uma coisa apavorante. E naqueles dias surgirão falsos profetas e falsos cristãos para enganar, e não devemos acreditar neles. Esses falsos cristãos nós já estamos vendo. Falsos, né?
falsos profetas, falsos cristos. Tem países aí, na Índia, por exemplo, já tem os falsos cristos operando milagres, os caras curando, fazendo levitar, mandando o coxo levantar. Os caras lá com as pernas todas atrofiadas, o cara vai lá e puxa e manda o cara levantar. Esses são o quê? Os chamados cristos, os falsos cristos. Eles já estão operando. Talvez não chegou em nosso continente ainda, mas já está em alguns lugares do planeta, já tem os falsos cristos operando aí, se dizendo que é Cristo, viu? Está usando o nome de Cristo já. Os caras lá são números assim de um estádio cheio para eles operar esses milagres. Os caras passam o dia todo lá, uma multidão trabalhando, e os caras mergulhando os caras em água, puxando o braço, puxando o pescoço, puxando perna, puxando o pé, né? Fazendo um monte de coisa lá e se apresentando como Cristo. Esses caras já estão aí trabalhando. Sem falar, irmãos, a abominação total do homem. Nós estamos aí vivendo uma deturpação do Evangelho. Nós estamos o mundo está sendo preparado, de fato, para ser apresentado o anticristo. Esses caras estão desenvolvendo aí a inteligência artificial, já desenvolveu e já está em prática. Logo, logo, a inteligência artificial já está substituindo um pastor aqui na frente. Se eu não estiver enganado, acho que foi na Rússia. Eles fizeram a primeira experiência. Uma inteligência artificial pregou o sermão ali naquele culto. Os poderosos estão construindo bunker que eles esperam uma coisa grande vindo para a nossa direção. Essa coisa grande nós sabemos quem é. Nós sabemos. Os cristãos sabem. Na palavra de Deus revela para nós quem essa coisa grande está vindo em nossa direção. É a vinda do Senhor Jesus. Talvez eles não queiram compreender, queiram se proteger de qualquer modo, usa seu poder, seu dinheiro para criar aí bunker, subterrâneo, mundo subterrâneo, achando que vai sobreviver por muitos anos, que eles esperam uma situação desastrosa nesse planeta. Mas nós não devemos esquecer e nem temer que essas coisas venham a acontecer, porque tudo isso é necessário que aconteça. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, e isso tem que ser a nossa convicção todos os dias da nossa vida. Que nós temos que estar, a nossa vida não nos pertence, mas sim a Cristo. O que o Senhor determinar para nós, é necessário que nós passamos e enfrentamos de frente, para que nós chegamos até o fim, resistimos até o fim. E aquele que permanecer até o fim, será salvo. Se nós temos essa compreensão, irmãos, só tem 10 minutos ali. Se nós temos essa compreensão, nós devemos acalmar nosso coração e deitar em paz no Senhor, porque Ele, o seu Consolador, todos os dias vai nos apresentar novidades e crescimento espiritual. Após aquela intensa tribulação, os sinais cósmicos acontecerão e o Filho do Homem voltará. Então, aqui a palavra de Deus no versículo 24 a 27 fala que mas aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Essa é a nossa certeza, irmãos, glória a Deus. Essa é a nossa certeza de que nesse dia o céu abrirá com poder e grande glória, onde todos os astros serão abalados. O céu se abrirá, planeta será expulso de suas órbitas, e Deus vai chegar com poder e grande glória, com todo o seu exército, e Ele, antes de pisar aqui, Ele vai mandar os seus anjos nos 4 cantos do planeta, nos confins da terra, buscar os seus escolhidos. Buscar os seus escolhidos. E o versículo 28 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa é a fidelidade com o Senhor e a sua promessa para conosco. Irmãos, eu acredito que Deus tem sua maneira de falar no meu coração, Deus tem a sua maneira de falar no coração de cada irmão aqui, tá? Mas o propósito maior é que nós sejamos um povo que marcha, e marcha de forma firme, com convicção ao plano de Deus. Aquele mesmo que iniciou essa história, nas suas primeiras páginas, ele também terminará essa história. E em breve, esse livro, o qual ele é autor, ele é o personagem principal, e nós somos aqueles que ficam ali no cenário ali, né, conversando sem sair a nosso áudio, mas somos aqueles que foram escolhidos para fazer parte dessa cena. Tudo que está escrito no seu enredo, na sua história, todos os contextos que ele fez, porque tem um propósito, porque o Deus o qual nós servimos, não é um Deus que faz acontecer hoje, que escreve hoje, mas ele escreve sempre o futuro, porque ele antecede, ele tem poder de antecipar os fatos. Então toda a história de Deus já está escrita, e todo enredo e o desfecho dessa história será bom para todos aqueles que estiverem perseverando até o fim. E ai daqueles que, no dia do juízo final, no dia que esse céu abrir, no dia que ele se apresentar com poder e grande glória, estará fora desse povo. A penalidade vai ser muito forte e a morte será eterna. Então, irmãos, é um assunto que, talvez, na mente de algumas pessoas, é um assunto conhecido, talvez é insignificante, mas para mim, em particular, eu olho para esses assuntos com muita seriedade. Eu tenho refletido bastante sobre esses assuntos, e as evidências do mundo estão nos apresentando aí que o Senhor está às portas. E o Senhor vai fechar esse livro breve. Essa história dele vai ser selada. E o Jesus que conhecemos no passado, paz e amor, ele não vai ser mais o mesmo. Não espere aquele Jesus, paz e amor, viu? Que tratou os assuntos, o qual nós estamos falando aqui, com muito amor, ao explicar para os discípulos ali. Tentou apresentar para os discípulos em detalhes, né? Usando o seu verdadeiro amor para conosco, mas ele apontou, e um dia ele vai retornar com um cajado poderoso, e vai assolar todos aqueles que estiverem fora do povo de Deus. Então, irmãos, vamos pensar nessa forma, vamos meditar mais um pouco sobre as coisas espirituais, vamos tentar, pelo menos, deixar de lado o nosso ego, deixar de lado, né, aquilo que nós achamos ser grande, ser importante em nossa vida. O que é importante deve ser importante, temos que zelar por aquilo que é importante. Mas tem coisinhas, irmãos, que às vezes só nos atrapalha de progredir. Às vezes damos ali 10 passos e retornamos 11, porque nós não estamos caminhando na direção certa. Deus nos deu duas opções de escolha, vida e morte, caminho estreito e caminho largo, céu e inferno. Nós temos o poder de escolher aquilo que Deus ofereceu para nós. Cabe a nós escolhermos o que é certo, está ao lado do Senhor Jesus, e que assim Deus nos abençoe.